tudo bem? Estamos aqui hoje com mais um vídeo e é um vídeo de urgência e é um vídeo de suma importância e que todos nós devemos tomar conhecimento desse assunto, que é a medida provisória 808, que foi publicada pelo nosso presidente, pelo presidente do país, no dia 14 de novembro deste ano, e que veio trazer às alterações da reforma trabalhista. Ou seja, vamos tentar esclarecer. No dia 11 de novembro, para quem vem acompanhando os vídeos, já sabe que entrou em vigor as alterações provenientes da reforma trabalhista. Como se não bastasse já essas alterações, o presidente, no dia 14 de novembro, terça-feira passada, publicou essa medida provisória 808, que traz algumas alterações aos artigos que já foram alterados pela reforma trabalhista, ou seja, são alterações da reforma trabalhista. Então é interessante, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, que você acesse os vídeos anteriores para que você possa entender melhor as alterações provenientes da reforma trabalhista, para que você possa compreender consequentemente as alterações da reforma trabalhista. Então, inscreva no canal, dê uma olhadinha nos demais vídeos para que você possa entender esse vídeo de hoje. Lembrando que a medida provisória é um instrumento normativo emitido pelo presidente com força de lei, que tem o período de validade de 60 dias, sendo prorrogado por mais 60 dias, e que o Congresso Nacional votará se essas mudanças se tornarão definitivas ou não. Mas lembrando que elas têm aplicação imediata, já estão em vigor. Então, após esse prazo de 60 mais 60, o Congresso ele definirá se essas mudanças serão definitivas ou não. Mas pelo nosso cenário político, tudo indica que serão confirmadas essas alterações. Então o vídeo de hoje é de suma importância para que nós possamos entender como se dará essas alterações das alterações. O primeiro ponto a ser abordado no vídeo de hoje é em relação à jornada 12/36. Com a reforma trabalhista, foi possibilitada a implantação dessa jornada para todas as categorias profissionais. E essa implantação poderia se dar através de um acordo individual escrito, um acordo coletivo ou convenção coletiva. Sobre essas três possibilidades poderia ser implantado essa jornada 12/36. A medida provisória veio tirar a possibilidade do acordo individual escrito, ou seja, essa jornada não pode mais ser implantada por um simples acordo entre patrão e empregado. Tem que ser oriunda de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva, com exceção para os profissionais de saúde, que continuarão podendo efetivar essa jornada, implantar essa jornada mediante um acordo individual escrito. Então, em relação a esse tema, essa é a principal alteração da medida provisória 808. O próximo ponto é em relação à fixação do dano moral. A reforma trabalhista veio trazer um escalonamento de acordo com a gravidade da violação do dano praticado, terá um patamar de valor a ser fixado de dano moral. Quanto menor o dano, consequentemente menor o dano moral. Só que com a reforma trabalhista, esse escalonamento e esse enquadramento se dava em relação ao salário do empregado. Então o que é que ocorreria? Dois empregados que recebiam remunerações diferentes, vamos supor, um recebia 10 mil e um recebia R$1.000, tivesse passado por uma mesma ofensa, pelo mesmo dano moral, e ingressasse na justiça pleiteando uma indenização. Pela reforma trabalhista, o que recebe um valor maior receberia um valor de dano moral maior, e o que receberia uma remuneração menor receberia consequentemente um valor menor, porque essa proporcionalidade se dava em relação à remuneração do empregado. Então, apesar do dano, da violação do ato praticado seja o mesmo, o valor do dano moral variaria de acordo com a remuneração. Então, a medida provisória, ela pelo menos corrigiu isso, tendo em vista que esse enquadramento e esse arbitramento vai ser levado em consideração o teto do valor máximo do nosso regime de previdência social, que poderá variar de 3 a 50 vezes o limite máximo do nosso regime. Então, o dano moral está estipulado agora em relação ao limite máximo do nosso regime de previdência social, e não mais a remuneração específica de cada empregador. Essa aqui é a medida provisória. Então, vamos dar continuidade.
Próxima alteração se dá em relação à gestante e à lactante. Em relação a essas profissionais, melhor dizendo, a reforma trabalhista veio instituir o seguinte, que a gestante que trabalha em local insalubre em grau máximo, ela seria afastada imediatamente do trabalho, automaticamente. Já em relação à gestante em insalubridade em grau médio ou mínimo, só seria afastado mediante acordo, mediante um atestado médico orientando ou determinando o seu afastamento. Então ela continuaria trabalhando, a não ser que fosse em grau máximo, que seria afastada imediatamente. Se fosse em grau médio ou em grau mínimo, só seria afastada mediante atestado médico. Já tem um vídeo nosso falando sobre o tema. Mas a alteração em relação à gestante se deu no seguinte ponto. Agora, toda a gestante que trabalha em local insalubre, independente da insalubridade, será afastada do emprego. Só que ela perderá o adicional de insalubridade, ela não ficará recebendo o adicional enquanto durar a gestação, enquanto ela estiver afastada. Com exceção das gestantes que trabalham em local insalubre, em grau médio ou mínimo, que ela terá que trazer um atestado médico confirmando que a sua atividade naquele local insalubre não prejudica o desenvolvimento da sua gravidez. Ou seja, agora o ônus é dela. Ela será afastada independente do grau de insalubridade e passará a não receber mais o adicional enquanto estiver afastada. Ela só poderá continuar exercendo se a insalubridade for em grau médio ou se for em grau mínimo, e se ela trouxer um atestado médico confirmando que o seu exercício daquela atividade não prejudicará a sua gestação. Em relação à lactante, não há nenhuma inovação, a não ser aquela trazida com a reforma trabalhista que eu já tratei em outro vídeo. Outra alteração é em relação ao contrato de trabalho do autônomo. No caput da previsão com a reforma trabalhista, previa que seria considerado autônomo ainda que ele trabalhasse de forma exclusiva para um determinado empregador. A medida provisória veio trazer alteração a esse sentido, tendo visto que o parágrafo 1º veio trazer a seguinte redação: é vedada a celebração de cláusula de exclusividade no contrato previsto no caput, ou seja, não é mais possível num contrato de trabalho autônomo conter cláusula de exclusividade. Contendo essa cláusula de exclusividade, restará desconfigurado o contrato de trabalho autônomo e passará a constar ali uma relação empregatícia. Existem vários incisos que veio, em vários parágrafos que veio aclarecer ainda mais como se dará essa contratação do autônomo, mas nós chamamos a atenção aqui para o parágrafo 6º, que diz o seguinte: presente a subordinação jurídica, será reconhecido o vínculo empregatício. Então, aquilo que nós já tratamos no outro vídeo, a tendência é que o principal requisito que vai diferenciar se estamos diante de um contrato de trabalho autônomo ou de uma relação empregatícia é a subordinação jurídica. Então, se você quer saber mais sobre o assunto, acesse um outro vídeo anteriormente que eu trato especificamente sobre o tema. Outra modificação com a medida provisória 808 é em relação ao contrato de trabalho intermitente, que já no caput ele traz agora que essa condição de intermitente tem que estar expressamente anotada na CTPS do obreiro. Diz também, traz a seguinte alteração: o prazo de resposta para a convocação do empregado, que era de um dia útil com a reforma trabalhista, com a medida provisória passa a ser de 24 horas e não mais um dia útil. Lembrando novamente que se você quer se aprofundar mais sobre o contrato intermitente, tem um vídeo meu específico sobre o tema. Outra alteração em relação ao contrato intermitente é o parágrafo 10, que traz a possibilidade do empregado usufruir suas férias em até 3 períodos, ou seja, com a reforma trabalhista teria que ser 30 dias ininterruptos para o contrato de trabalho intermitente. Agora não, com a medida provisória poderá ser parcelado as férias em até 3 períodos, como em outro vídeo que eu já trato especificamente a questão das férias também para todos os demais profissionais. A medida provisória veio trazer o artigo 452B, 452C, veio trazer o 452B, que traz grandes mudanças, tem visto que os demais só veio trazer mais esclarecimentos do contrato intermitente. Já o artigo 452D tem a seguinte redação no seu caput: decorrido o prazo de 1 ano, sem qualquer convocação do empregado pelo empregador, contado a partir da data de celebração do contrato, da última convocação ou do último dia de prestação de serviços,
O que for mais recente será considerado rescindido de pleno direito de contrato de trabalho intermitente. Ou seja, havendo a ausência de prestação de serviço no contrato intermitente por prazo superior a 1 ano, considerará rescindido esse contrato de trabalho intermitente. Então, o empregado terá direito ao recebimento das verbas rescisórias. O artigo 452-E da medida provisória 808 vem trazer como se dará esse pagamento das verbas rescisórias. Diz o seguinte: pela metade o aviso prévio indenizado e pelo valor da metade também a multa em relação ao FGTS, em vez de ser 40%, pagará apenas 20%, e ele poderá levantar até 80% do seu FGTS e não terá direito ao seguro-desemprego. Então, essa forma de rescisão do contrato de trabalho intermitente é muito semelhante ao contrato de trabalho rescindido através do destrato, que eu também já tratei em outro tema. Outra alteração importante, tratando do mesmo tema que é o contrato de trabalho intermitente, é o artigo 452-G, que ele diz o seguinte: até 31 de dezembro de 2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo indeterminado, demitido, não poderá prestar serviços para o mesmo empregador por meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 18 meses. Contado da data de demissão do empregado. Ele traz um período de quarentena, ou seja, eu não posso demitir o empregado hoje e num período menor do que 18 meses recontratá-lo na formalidade de contrato de trabalho intermitente. Então, essa disposição é a forma de evitar que os empregadores demitam seus empregados e em seguida o recontratem sob a forma de contrato de trabalho intermitente. Então, há esse período de quarentena aí de 18 meses. Então, em suma, tem outras alterações, mas são menos significativas, mas que vale a pena você dar uma conferida na íntegra dessa medida provisória 808, tá bom? Então o vídeo de hoje é esse, é de sua importância. Você que está acessando os demais vídeos, você tem que ver esse vídeo também, porque traz as alterações da reforma trabalhista. Então, se você quer ter acesso aos demais vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal. Se inscreva lá no canal Ronaldo Vasconcelos, deixe sua pergunta, deixe sua sugestão e vamos juntos tentando construir e tentando direcionar, tentando nortear o nosso direito do trabalho, tendo em vista que nós estamos passando por grandes e fortes mudanças, tanto provenientes da reforma trabalhista, como agora proveniente dessa medida provisória 808. Então não esqueça de deixar lá o seu comentário e deixar a sua sugestão, e aguardo você no próximo vídeo.